Então vamos começar ciclo de vida. Importante conhecer para o vestibular? Sim. Tá? É uma partezinha também que a gente usa depois em todas as plantas, em todos os seres, para a gente ter uma ideia lá de como eles acontecem. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que o ciclo de vida, né, é uma sequência de fatos, né, que vão ocorrer, né, para a produção de um novo ser. Então, a primeira coisa que tem que lembrar é que existem seres que fazem a alternância das fases nucleares. Então, a alternância do tipo de célula que nós estamos falando. Então, ele diz assim, ó, no ciclo de vida existe uma fase haploide e uma que pode ser alterada por uma diploide. Isso depende do ser. Lembrando que fase haploide é aquela que a gente tem metade do número de cromossomos dentro da célula. Uma célula nossa, falando dos animais agora, uma célula nossa reprodutiva é aquela que tem 23 cromossomos dentro dela, metade do número de cromossomos de uma célula normal. Isso é chamado de célula reprodutiva. Como tem metade, é simbolizada por um N, fase haploide, né? Então, ó, o símbolo da fase haploide, um Nzinho, tá? Então, haploide. Metade do número de cromossomos das células chamadas células somáticas, que são as células que nos mantêm vivos. Estou falando de seres de animais agora, tá? Dos animais. Então, nós temos uma fase diploide, uma fase, por exemplo, que você tem 2 Ns. Então, você tem um número de 46 cromossomos, né? Lembra, os cromossomos formam pares de cromossomos nas nossas células. Então, se você contar o número de cromossomos lá, vai dar 46. Enquanto que se você contar na fase N, você vai ter 23. Então, 23 cromossomos na fase N, 46 cromossomos na fase 2Ns. Lembrando sempre que no caso dos seres humanos, a fase diploide, né, ou fase, ou diplofase, como muitas vezes se fala, é aquelas células que estão nos mantendo vivos. É a célula que agora está sendo substituída por outra célula para continuar fazendo aquilo que ela foi criada. Então, por exemplo, uma célula de pele vai ser uma célula de pele que vai ser gerada ou substituída, né, por uma outra célula de pele, que tem a mesma função. Já as células haploides, que tem nos animais, são aquelas células que não servem para repor células perdidas. Na verdade, elas são as células formadoras de gametas. As células formadoras de gametas, elas não são essenciais à vida, então, do ser. Uma pessoa pode, por opção ou, sei lá, por qualquer motivo, não usar das células haploides. E ela não vai morrer por causa disso. Agora, o contrário não dá, né? Não dá para você viver sem você estar fazendo a divisão das células diploides, repondo as células que estão sendo perdidas, construindo tecidos que a gente precisa para sobreviver. Então, não tem como um animal, né, não ter a fase diploide. A fase haploide até passa, mas a diploide não. Então, nós temos essas duas fasezinhas aqui normais. Existem seres que fazem só a fase haploide, outros só a fase diploide, e outros ainda que vão fazer as duas. É isso que nós vamos conversar. Então, veja, a fase haplonte ou haploide é aquela em que o indivíduo tem N cromossomos nas suas células normais. Então, esse cara, as células do corpo adulto dele é N. Então, imagine uma alga, todas as células Nzinhas, todas elas. No momento da reprodução, essa célula N, uma das células N que formam o seu corpo, vai se transformar numa célula que se move, digamos lá, num gameta. E que vai encontrar uma outra alga toda N. E no momento em que há a fecundação, ou seja, N fecunda N, nós vamos ter um zigoto 2Ns, por um breve período de tempo. Então, na hora do encontro, ela fica 2Ns. Mas logo depois ela sofre uma meiose, ou seja, de 2Ns vai para N, e o ciclo desenvolve de novo todo N. Então, o adulto é N, o adulto é haploide, enquanto que na fase reprodutiva, o zigoto é diploide. Veja que é o contrário do que eu acabei de falar para vocês
do ser humano, né? O contrário. Nós, adultos, o nosso corpo é diploide e só as células reprodutivas são haploides. Então, esse ser, né, é um ser que tem a meiose pós-zigoto, né? Então, pós a fase de zigoto, tá? Pós a fase de zigoto, é que ele vai fazer a meiose, diferente da gente. Então, a meiose ocorre depois da formação do zigoto, ok? Quem que tem isso? Os fungos, alguns fungos e as algas, como eu tinha falado para vocês. Algumas algas, ou até a maioria das algas, são N. E aí, veja, na hora da reprodução, forma-se um indivíduozinho lá, 2 Ns, que vai sofrer logo depois da meiose e vai ficar adulta, então, na meiose. Ok? Tranquilo? Isso é comum nos seres mais primitivos, isso acontecer. Tranquilão? Bom, a fase diploide, ou seres diplobiontes, né, diploides, o que vai acontecer? Ó? O ser adulto, ele é um diploide, como eu tinha falado para vocês, ó, um animal diploide. Tá? Quando da formação das células sexuais, ela vai formar gametas N, que sozinhos não têm como sobreviver. Então, eles têm que se juntar a um outro gameta, também N, perfazendo agora uma célula 2Ns. Essa célula 2Ns é que vai gerar um novo ser. Isso acontece, né, quando um espermatozoide fecunda um óvulo. O espermatozoide é N, fecunda um óvulo N. E a partir da fecundação, a célula começa a se dividir por mitose, para formar o corpo do ser. Mitose. A mitose é o que vai ocorrer, né, para a formação do corpo do ser. Só nas células reprodutivas é que uma célula vai sofrer meiose para formar as células reprodutivas. Por isso a meiose é pré-gamética, antes de formar o gameta. Antes de formar isso aqui, você vai ter a meiose aqui. Né? Então, antes da formação do espermatozoide, antes da formação do óvulo, é que você vai ter a perda de metade dos cromossomos lá. Isso acontece nos animais. Então, tá lá, a maioria dos animais, com raras exceções, né, você vai ter esse tipo de reprodução. Qual exceção, professor? Os quinidários que podem fazer, né, depois a gente vai falar, né, mas é igual aos vegetais, ele pode fazer o ciclo haplodiplo-bionte. E é um animal, tá? É estudado pela zoologia. Tranquilão? Por enquanto, qualquer dúvida, gritem aí, meus queridos. Certo? E existem, finalmente, os seres haplodiplobiontes, aqueles que vão ter uma fase de vida adulta, diploide, e uma fase de vida adulta, haploide. Como assim? Eles vão ter 2 adultos? Exatamente. Ele vai ter um adulto na fase N e depois vai ter um outro adulto na fase 2Ns. Vão ser 2 seres diferentes. Lembram das briófitas? Primeiro lá vem aquela plantinha que é 2Ns e em cima dela nasce uma N. Então veja, são 2 seres que vão ter ali a divisãozinha. Então, ó, fase haploide, fase diploide. A fase haploide, você vai ver lá que acontece o quê? Um ser adulto N. E desse ser adulto N, ó, vão formar gametas N, que vão se encontrar formando o zigoto. O zigoto vai ser 2Ns e vai formar um ser 2Ns. Quando chega aqui, né, bem aqui no finalzinho da fase, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma meiose e vai se transformar em N, reiniciando o ciclo novamente. A diferença, né, para as plantas é que o ser N, ele é capaz de produzir um outro ser. Nós, por exemplo, um espermatozoide não consegue sozinho formar um nenê. Um óvulo não consegue sozinho formar um nenê. Além de que existe, né, o início da gravidez, com o óvulo se dividindo, a gente chama de falsa gravidez, mas ela inicia e para e regride, né? Não vai a fundo, não existe. Então, no nosso caso, não existe. Lógico, existem alguns insetos, como as abelhas, que o zangão é N, mas é uma exceção à regra.
tá? Nos seres mais sofisticados, como os seres humanos, aves, etc., os vertebrados, isso praticamente é impossível acontecer. Então, nós temos aqui uma fase haplodiplo-bionte. Acontece nas plantas, algumas algas também fazem isso, as algas macroscópicas mais sofisticadas, pode ocorrer também a fase haplodiplo-bionte. A meiose, então, é pré-espórica. Como assim pré-espórica? Antes da formação do esporo. Então, você tem a meiose e o esporozinho que vai nascer ali, ó, antes da formação do esporo, né, é N, porque sofreu a meiose. Então, uma célula 2N se transformou em célula N. Por isso que eu sempre falava para vocês, lembram nas aulas do ano passado? O esporo é sempre N, o esporo é sempre N, o esporo é sempre N, o esporo é sempre N. O formador do esporo é 2Ns. Então, o formador, a parte formadora do esporo é 2Ns, porque ela vai ter que sofrer meiose para formar o esporo N. E o esporo, lembra, a gente brincava, né? Sozinho de mesmo, sozinho, cai no chão e dá origem a uma nova plantinha. Sozinho. Não precisa fecundar. O esporo é capaz de formar um novo ser. Mas que ser é esse? É um ser formado por células N. É um ser haploide, como vocês estão vendo aqui, ó. Então ele vai gerar, ó, a germinação do esporo, um ser N. Esse ser N vai se misturar com outro ser N, né? Então ele vai formar gametas. Lembra lá, né, a parte N formava os gametas, que com água nadava, um encontrava o outro e fazia a fecundação. E aí, veja, após fecundação, gera um ser 2Ns. Esse ser 2Ns vai crescer, vai formar aquela estrutura formadora de esporo, vai sofrer meiose, o esporo vai cair no chão e vai germinar, formando um ser haploide de novo. Então, lembrar, isso acontece com as plantas, algumas algas. Nós temos uma geração gametofítica, formadora de gametas, aqui vocês podem ver, ó, gameta, e vamos ter uma geração esporofítica, que é aqui na hora de formar o esporozinho aqui. Então, ó, essa partezinha aqui é comum, inclusive, lá, né, para todas as plantas que a gente vai estudar com vocês. Tranquilão? Beleza? Ó, o que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó, tá certo? Então, ó, ciclo haploide, né, diploide, haplodiploide, haploide, diploide, né? Então, ó, meiose nos ciclos haplonte, tá, é sempre pós-zigótico, é sempre antes da formação do zigoto. Nos animais diploides, é pré-gamética, formação do gameta. E nos ciclos haplodiploidiontes, ela é pré-espórica, ela vem antes do esporo. Isso quando eu estou falando da meiose, aonde que ocorre a meiose. Tá? Então, esse quadrinho aqui vai te dar como é cada um deles. Indivíduo adulto, ó, o haploide, ou haplonte, é sempre haploide. Indivíduo haploide, está no nome, né? Haplonte, haploide. Diplonte vai ser diploide. E haplodiploide vai ser haploide diploide. Está no nome, né? Então é fácil de guardar, ninguém pode errar isso. Alternância das fases nucleares, né? Então existe, por quê? Porque você vai ser lá um indivíduo haploide que vai se juntar com outro haploide. Já no diploide, ó, ela existe no caso lá do gameta masculino e do gameta feminino. Tá? Então, ela também existe, né, na diplofase, fase diploide. Essa fase aqui, diploide, é mais desenvolvida. É o ser humano, né, é o adulto. Então, essa fase aqui é mais desenvolvida. No haplonte, a fase mais desenvolvida é a fase haploide. E aqui vai existir as duas, né? Vai existir a fase haploide e a fase diploide, as duas fases, ok? Alternância de geração, aqui não acontece, né? Não existem as duas formas. Aqui não existe, com exceção dos quinidários. Então aqui essa tabelinha está errada, porque, na verdade, existe no caso dos quinidários. E no caso dos haplodiplobiontes é que vai realmente existir as duas, né? Então, das plantas. Aqui eu quis dizer os animais, tá? Os animais, aqui a exceção é os quinidários. Estrutura haploide, vocês já sabem, né? No adulto é os gametas, né? Então vão se juntar, né? E vão formar lá 2Ns.
né, a formação das células gaméticas antes da fecundação, melhor, na fecundação, digo. Na fase diploide, por exemplo, são antes da formação dos gametas, né, a fase haploide vai ocorrer, né, nos gametinhas lá, espermatozoide haploide, óvulo haploide. E aqui, veja, indivíduos adultos, gametófito, né, gametas, e esporófito. Então, esporófito formador de esporo, gametófito formador de gameta. Gameta vai ser formado sempre N para se juntar e formar dois N's. Então, no gametófito, a estrutura que forma os esporos é diploide. Tanto que vocês vão ver aqui embaixo, né, estruturas diploides. Nesse caso aqui é o ovo zigoto, que é dois N's por um tempo bem curto, né? No caso dos diploides, né, dos diplontes, né, é o indivíduo adulto, tá? Ou o ovo, que é a mesma coisa que o zigoto. Então, depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, você tem uma célula chamada ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto é dois N's, né? E aqui, veja, o indivíduo adulto, né, o esporófito, formadora do esporo, é dois N's. E o ovo, né, que é quando a fecundação do espermatozoide com o óvulozinho lá, o gameta masculino com o gameta feminino, no caso das plantas, né, que não é chamado assim, né, a oogônia, né. Ó, sabe essa tabelinha? Sabe a diferença entre haploide, diploide e haplodiplobionte, né, haplonte, diplonte e haplodiplobionte? Já é o caminho, já é a maneira de você lá no vestibular não ser confundido, né, quando aparece essas questõezinhas lá, que são os chamados ciclos de vida que a gente tem no desenvolvimento dos seres. Tranquilão? Belezinha? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, meus queridos, um forte abraço, até... Fui! Tchau, tchau.